eu acredito que a gente possa estar vendo um momento parecido com esse que a gente teve lá em julho de 2021, que o Bitcoin estava... Quer saber real, velho? Aqui a gente não tá pra brincadeira, não. Aqui tu vai aprender a hackear o mercado financeiro. Sejam bem-vindos a mais uma análise. Fala aí, galera do canal Tony aqui, bem-vindos a mais um vídeo de análise de mercado. E hoje, segunda-feira, né, meus amigos? Abertura de mercados internacionais. Vamos ver se hoje é dia de comprar Dogecoin aqui alavancado, vezes 100 com margem cruzada. Primeiro aqui, né, com o dólar índice aberto, eu sempre começo as análises pelo dólar índice, até porque muito do dólar índice movimenta todos os mercados ao redor do mundo, até porque isso aqui é uma cesta de ativos. Ele fez um movimento que a gente tinha listado aqui na sexta-feira, se eu não me engano, que era esse movimento de estrutura de alta, e o dólar índice está se concretizando. Ele teve um apoio aqui nessa base de preço, no cruzamento dessas duas médias DNA. Aqui, ó, ele fez esse apoio na base de preço, tocou e mandou o preço para cima, e agora ele está decidindo se vai romper essa estrutura ou não. Então, para essa semana, aqui eu estou no gráfico de 4 horas, essa semana, os dois pontos principais de estrutura que eu imagino aqui para o índice do dólar americano são esses dois pontos aqui, ó. Primeiro, esse ponto aqui do 104,083. Segundo, esse ponto aqui do 103,227. Qual a minha visão sobre esses dois pontos de estrutura? Primeiro, sobre esse ponto de estrutura aqui de cima, esse topinho, eu vou esperar uma movimentação de rompimento. Caso tenha um rompimento desse topo aqui, ó, eu vou esperar alguma correção do ativo. Não vou esperar, acredito que não vou esperar no 4 horas, mas acho que no 1 hora, isso, no gráfico de 1 hora, vou esperar aqui uma movimentação, uma correção, provavelmente retestando essa estrutura aqui para fazer uma compra, né? No caso seria uma venda lá no euro USD. Uma posição nesse sentido aqui, procurando uma base de preço nessa região aqui, ó, dos 103.921, mais ou menos aqui, para poder surfar outro movimento de impulsão aqui no dólar índice. E meu stop eu colocaria um pouco abaixo de alguma estrutura que seja formada nesse ponto aqui. Mas vamos lá pro queridinho, né? Vamos ver o que está acontecendo com o Bitcoin. Primeiro, eu queria marcar alguns pontos de estrutura principal aqui para o preço do Bitcoin. Primeiro, esse ponto de estrutura aqui, essa região inteira aqui, dos 34 aos 32 mil dólares. E segundo, essa estrutura aqui de baixo, ó, dos 30 mil dólares até ali a região dos 28.500 mil dólares. Tá ligado? Porque eu queria fazer uma comparação aqui com vocês dessas duas regiões de acumulação de preço. Eu acredito que a gente possa estar vendo um momento parecido com esse que a gente teve lá em julho de 2021, que o Bitcoin estava acumulando nessa casa aqui dos 30 mil dólares, ia para 28, voltava para 30, e depois, finalmente, quando foi no dia 21 de julho, ele mandou o preço lá para cima. Não mandou reto, mandou com correções, obviamente, né? O preço nunca sobe reto, mas eu acredito que a gente possa estar vendo um cenário parecido agora no Bitcoin. Pode estar passando pelo mesmo momento que a gente passou em 21 em questão de formação de estrutura, porque está muito idêntico. Aqui a gente tem essa acumulação enorme, no formato de uma linha de tendência de baixa. Deixa eu usar o zoom aqui, vamos ver. Ó, aqui a gente teve vários toques nesse ponto de estrutura, e o Bitcoin ele veio fazendo aqui fundos e topos cada vez mais baixos, identificando de fato que a gente está no período de tendência. Mas eu acredito que esse ponto de resistência, né, ele possa ser um ponto de base de preço. Eu acredito muito que a gente pode formar uma base de preço abaixo dessa região e que o preço do Bitcoin ele seja mandado para cima, pelo menos no curto prazo. Vai depender muito do que vai acontecer no mundo nesses próximos dias. Até se a gente for colocar aqui, ó, no gráfico mensal, colocar aqui no gráfico mensal para vocês verem, essa região é uma região de base de preço, tá ligado? Fez uma base de preço para mandar o preço para cima aqui, eu acredito que possa mandar o preço para cima novamente. O único perigo, como eu citei para vocês, é caso o Bitcoin ele não rejeite essa estrutura aqui e rompa, tá ligado? Que a gente não tem uma rejeição como a gente teve aqui nessa região, a gente não tem uma rejeição quando a gente teve aqui nessa região, pode ser que a gente não tenha uma rejeição tão forte a partir desse ponto e o preço ele venha a ser rompido. Aí, como eu falei para vocês, né, caso essa região seja rompida, a gente pode ver uma queda muito mais acentuada para o Bitcoin, porque a gente vai estar tendo uma formação de estrutura de baixa aqui de longo prazo no Bitcoin, um movimento muito grande de impulsão, retração, impulsão, rompendo essa estrutura anterior. A gente abre margem para o Bitcoin ficar acumulando aqui na região dos 30 mil dólares, de novo, 24 mil dólares. E caso ele rompa essa região aqui dos 30 e 28, aí a gente vai ficar acumulando abaixo desses preços, muito provavelmente. Mas, de qualquer forma, eu acredito que nessa região aqui, em curto prazo, a gente possa ter uma rejeição. Eu poderia muito bem fazer uma compra agora no Bitcoin. Eu tô gravando esse vídeo, são 11 horas do domingo, né?
eu poderia muito bem abrir uma compra aqui nessa região, mas eu não vou fazer isso porque o risco de ser liquidado é muito alto. Então eu não vou correr esse risco de ser liquidado, porque eu colocaria meu stop muito baixo para compensar o risco dessa operação. Eu queria pelo menos uns 3-1, né? Quase uns 4-1, para ver se ele busca pelo menos 50% desse movimento de impulsão. Que no caso, os 50% eu acredito que seja uma oportunidade muito melhor para uma venda no Bitcoin aqui no curto prazo. Vou mostrar para vocês primeiro. Se eu marcar do ponto que a gente está, obviamente a gente precisa que o preço ele acumule ainda um pouco aqui, ou tenha algum movimento de retração. Aqui a gente vai marcar uma Fibonacci dessa região aqui de estrutura dos 38.840 até o possível fundo e esperar uma correção até os 50% aqui do Fibonacci. Poderia, para fazer um formato de confluência, a gente poderia muito bem vender nessa linha de tendência aqui de baixa para ver se o preço retrai de fato. Porque ele fazendo isso, ele formaria essa estrutura de baixa, né? Seria uma continuação de toda essa tendência, tá ligado? Então a gente abriria mais ou menos aqui nessa região dos 37.600, o stop seria nessa região aqui, ó, dos 38.348, e o take a gente poderia colocar o primeiro take nessa região aqui do 0% aqui de Fibonacci, depois do menos 0,297. Tá ligado? Esse seria o segundo take. E o terceiro take, que é o mais improvável que aconteça, seja o take lá na casa dos 29 mil dólares. Eu não espero que o Bitcoin se desvalorize tanto. Mas de qualquer forma, é bom fechar algumas posições nesses primeiros takes aqui, esses primeiros possíveis takes, para a gente carregar um pouco essa posição, porque possa ser que a gente tenha uma queda e a gente, como opera o mercado, seja vendido ou seja comprado, a gente pode se beneficiar dessa queda no preço do Bitcoin. Então é isso que eu estou olhando aqui para o Bitcoin. Deixa eu só colocar aqui nas operações. E tá o gráfico de preços onde eu opero, né? Tá aqui no da Binance, né? Eu opero lá os futuros. Eu uso esse gráfico para abrir minhas operações. Como vocês viram, na semana passada eu tinha aberto essa operação aqui de venda no preço do Bitcoin e eu fui totalmente liquidado. Fico triste com isso. Vou perder a cabeça por causa disso de jeito nenhum. Tranquilo. Segue para as próximas operações, tá ligado? Então o preço ele veio, me liquidou de fato e foi buscar aqui o take onde estava marcado nessa operação, tá ligado? Tinha todos os motivos para fazer essa venda aqui, depois fiz até uma compra, né? Saí ambas no 0 a 0. Mas enfim, né? Essa é a análise do mercado de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica para curtir esse vídeo, meu irmão, para eu ver que vocês estão gostando de fato, continuar trazendo esses vídeos aqui, porque eu trago esses vídeos todos os dias. Eu analiso o mercado todos os dias aqui nesse canal do YouTube. Então, para não perder nenhum vídeo também, se você não for inscrito, se inscreve, dá essa moral, comenta o que é que tu achou dessa análise de mercado. Mas enfim, esse foi o vídeo. Até o próximo, galerinha. Falou, tamo junto, é só o começo.